Vocês passaram por um momento, a família toda, muito delicado, que de fato, ao mesmo tempo que hoje, olhando para trás e vendo que, de alguma maneira, a dor, acho que foi cicatrizando, mas aquele fatídico acidente com o Kevin, vocês estavam também sensíveis ali por justamente ver o envolvimento da irmã de vocês. A gente saiu doida, a Daiane conseguiu um voo, foi para lá, eu peguei o carro com o meu padrasto, botei na estrada e fui rodando pro Rio de Janeiro. Pra chegar lá. Ah, na hora que de tudo acontecendo, vocês foram? Na hora que a gente teve a notícia, a gente saiu correndo. Porque a gente briga e se mata entre a gente. Se uma só quebrou a unha, as outras saem tudo atrás. Então, eu recebi a notícia que o Kevin tinha falecido, eu estava chegando no aeroporto. Ela mandou um áudio gritando no grupo da família. Ela ligou para mim, Daniele, faz o que você puder aí para salvar, o que, é que você vai fazer? Aí eu peguei o telefone e saí ligando para todo mundo, mandaram cópias lá do convênio dele, que parece que ele tinha pulado um, não tinha pago o outro. Eu consegui falar com o diretor do hospital para mandar os boletos pagos, o diretor do convênio, para mandar os boletos pagos para liberar naquele momento. Acho que em 15 minutos eu consegui a liberação da ativação do convênio dele para ele ser transferido para um hospital melhor. Só que o hospital não deixava ele ser transferido porque não tinha condições. Aí eu já estava procurando uma UTI aérea para a gente levar para o Rio, para trazer ele aqui para o melhor hospital que tivesse. Mas não deu tempo. A gente tentou fazer tudo. A Daiane já estava indo para o aeroporto, já tinha conseguido a passagem e eu estava tentando resolver isso. Quando não tinha mais passagem, o Danilo falou, vamos de carro. Eu falei, vamos, Danilo, que é o meu padrasto. Quando eu estava saindo no elevador de casa, ela mandou um áudio desesperada, gritando, falando, ele morreu, perdi o amor da minha vida, ele morreu. Aí eu caí no chão, estava em pé, eu caí, fiquei sentada no estacionamento, e aí minha mãe dizia, corre, vão para lá, ela não pode ficar sozinha. Aí a Daiane chegou primeiro e eu cheguei ela tinha acabado de sair do hospital e a polícia conduziu ela para a delegacia. Nós não sabíamos de nada, nem ela sabia menos do que eu. Eu ficava olhando as redes sociais, via alguma coisinha, alguma coisa ali. O delegado me chamou para conversar, uma conversa só entre eu e ele. Ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Ela veio entrando, ele pediu para ela se retirar, ela já muito inteligente, estava muito abalada, mas ela se tocou que tinha alguma coisa errada. E ele foi e vomitou tudo para mim. Aí ela ligou para mim para perguntar o que é que eu faço. Como aí que eu eu falei, fica porque quieta, o delegado espera pediu chegar. para eu falar, porque no outro dia ela tinha que chegar na delegacia já sabendo de tudo. Que ela ia voltar no outro dia. Mas o que era mais sério ali, que você soube que ela até então ela não sabia? Que tinha uma outra moça dentro do carro, até né? Então ali ela não sabia? Ela não sabia. Ah, porque ela estava dormindo, né? No quarto, os amigos chegaram, bateram na porta, cadê o Kevin? Ela tá lá embaixo. Nesse meio tempo não chegou a informação para ela? Não, ela desceu e só estava viu lá o na acidente. delegacia, mas estava escondida. Mas os amigos dele, em outro colocaram ela bem longe para Deolane nem ver ela. Ele falou até para mim, inclusive a moça está aqui, a gente está preservando muito a sua irmã. Colocamos ela lá longe, estamos ouvindo ela em outro lugar. Para sua irmã, a gente respeita, porque a Deolane estava sem chão. Você olhava para ela, você não reconhecia ela. E eu não sabia como dar essa notícia. Na hora que eu entrei no carro, ela e o motorista, ela falou, o que é que ele te chamou? Por que Acho que eu falei para tu falar aí logo, que é melhor ela saber. Mas aí eu não falei no caminho. Falei, calma, nada, já a gente conversa. Aí quando chegou no hotel para pegar as coisas dela, ela pegou a blusa dele, aí começou a chorar, a cheirar. Aí ela deitou assim no meu ombro, as lágrimas chegam e escorriam. Aí ela, fala pra mim, tinha mulher? Aí eu falei, tinha. Só que ela não aceitava. Não, mas não tem como ter mulher, como ia ter uma mulher? Falei, Deolane, eu não sei. Ele falou isso e isso pra mim. Ela passou ali umas 2 horas de negação. Então na hora que você fala, ela ainda tem dificuldade de aceitar que aquela informação era verdadeira. Porque aí eu falei pra Dani, Dani, eu contei, mas ela ainda não acredita. Ela disse, calma que eu tô chegando. Nisso eu não queria chegar. Você tava no telefone na estrada. Na estrada. E eu falando com ela. Aí ela deitou. Ela foi muito forte, não é porque ela é minha irmã, mas ela foi muito forte. Ela é muito forte. Naquele momento ela era... Eu vi um monte de gente falando besteira. Eu digo, gente, falar mais o quê? O menino perdeu a vida, não tem mais o que falar, entendeu? E ela que poderia ser a única que poderia falar alguma coisa. Pô, mas ele estava fazendo... Ela não falou nada. Ela só queria... saber o que aconteceu. Ela queria ver se tinha responsáveis. Ela queria justiça. Ela queria justiça porque ela sabia que ele não iria pular.
Ele estava para assinar um contrato bem grande na semana, então a vida dele ia mudar. Então ela sabia que ele estava muito feliz pelo show que ele fez, que foi estouro, um MC de São Paulo fazer tanto sucesso no Rio. Então ela queria entender, ela queria justiça, a sede dela era de justiça, porque ela falou assim, ele não ia fazer isso, ele estava feliz, ele estava muito bem, ele não ia, então ela queria justiça. A sede dela, você vê que era de justiça, de punir os culpados por isso. Então era dramático. Foi uma época muito difícil da vida da gente, foi não é nem ruim, eu não sei nem que palavra que usar, E não tem nem como as pessoas na internet falavam, vocês têm que... Tava chifrando ela, não sei o quê. Eu falei assim, ele errou, gente. Mas ele pagou da pior forma. Eu já botei chifre. Já pensou se eu tenho morrido no dia que me descobriram? Ferrada. Então, eu já pensei logo em mim. É que acho que não cabe nessa história. Entendeu? Não cabe tá xingando ninguém. Quem é a gente pra julgar os outros? Você julga, você faz lá na frente, você faz pior. Existe pecadinho e pecadão, eu costumo dizer isso, que não tem pecadinho e pecadão. A Bíblia ela não mensura o que é pecado A, pecado B. Lá ela fala o que é pecado. Então, e eu que olhei para o marido da minha amiga, isso não é pecado, eu pequei também, entendeu? Mas vocês acreditam na justiça desse caso? Que vai ser possível? Não. Não acredito. Não acredito. Esse caso... Dói falar isso, né? Nossa, esse caso vai ficar impune. Infelizmente, a investigação não coletou elementos suficientes para uma denúncia, e eu entendo, como advogada criminalista, como isso aconteceu. Na minha visão, ocorreu sim uma instigação ao suicídio, entendeu? Que na verdade não seria nem uma instigação, seria indução ao suicídio. É muito difícil falar disso para mim, mas eu entendo que houve uma indução ao suicídio. Não que ele queria se suicidar, mas a pessoa que falou coisas o induziu para que ele achava que ele ia conseguir pular. Ele não achava que ele ia morrer, não foi suicídio, entendeu? Mas é difícil falar, eu engasgo, até como profissional é difícil. Felizmente a polícia não achou elementos, a gente se afastou do caso também, como a Deolane falou no podcast anterior, que a família colocou outros advogados, que eram eles que tinham que cuidar, e a gente respeitou a decisão deles, porque só nos cabe respeitar a decisão deles. A gente não pode exigir participar da investigação, sendo que a família optou por colocar outros profissionais. Então, só nos resta aceitar. Mas eu me questionei, sabia muito. Eu falei, caramba, mano, se ele achava que ela ia entrar, porque ele não meteu louco. Desculpa a Deolane, não sei o que, esses caras que estão com essa mina. Sabe, você fica se questionando, procurando uma saída. Eu ainda procurei uma saída. Falava, chegava nela e dizia, me perdoa. Ela ia perdoar, ela amava ele. Besteira, cara. Pensei muito, procurei muito uma saída, mas... Eu fui parar na UTI, né? 2 dias depois eu fiquei... Quando eu cheguei lá, eu já cheguei com a infecção de garganta, e aí eu não conseguia comer, não conseguia nada. No mesmo dia do velório eu fui para o hospital, o médico levou para UTI, porque não dava mais eu tinha que tomar uns antibióticos muito fortes e tinha que ficar lá. Eu passei acho que 1 semana dentro daquele quarto, daquele hotel, na minha mente, quando eu ia dormir, procurando, lendo os depoimentos, vendo que não batia, nenhum batia com o outro, eu milito só na área criminal. Então, eu via que aqueles depoimentos não batiam, aquelas pessoas elas não estavam falando a verdade, porque elas deram várias versões, e as versões cruzadas, elas não funcionavam, não era aquilo, era nítido ver que estavam escondendo os fatos, e até eu conseguir sair de dentro daquele quarto de hotel, deu trabalho. A Daniele foi a que mais se dedicou em querer saber, tipo, você olhar... tentar montar o quebra-cabeça. Ela. Sim, eu imprimi os depoimentos, eu li, eu sentava. Eu não falava tanto com a Deolane porque eu não queria enlouquecer ela, eu já estava ficando louca. Mas aí quando eu chegava, ela estava fazendo a mesma coisa, a gente tinha as mesmas dúvidas, ela já tinha lido, relido, até o dia que a gente pegou o carro e foi lá no Rio pedir providências, né, na delegacia. Protocolamos lá uma lista de coisas que nós queríamos, e o delegado fez lá, mas câmera do hotel não funcionava. Por que não funcionava? Justo a daquele andar. E a dos elevadores, mas a do saguão funcionava. Por que não comparou o horário que um subiu, que o outro desceu, se desceu mesmo para buscar preservativo, se não desceu, cadê tudo isso daí? Não apareceu no processo. Muitas falhas. Então,
A gente não continuou pelo que foi dito aqui, mas como profissional da área do direito, como criminalista, não dá para aceitar. De alguma maneira, viver o que vocês acreditam ser uma injustiça mexe com Sim, os próximos passos, a caminhada ao longo da vida? Sim, com certeza, até para os nossos filhos, né? A gente fala, vocês viram o que aconteceu, vocês viram que é amizade, a vida cobra, o preço é alto e quando tem que pagar é muito caro. Então, vamos ter mais juízo aí, galera. Na leitura de vocês, é o preço de quê? O que acontece ali? É um preço da fama? Não. É o preço do sucesso? O salário do pecado é a morte. Na verdade, eu acredito que é um conjunto, né? Falsas amizades, que talvez ele achasse que gostava muito dele e não era. Aí se junta com droga, muita bebida, loucura. O salário do pecado é a morte. Entendeu? E às vezes isso daí, uma junção de tudo isso dá errado. Então tem que pensar direitinho. Eu costumo falar que Deus ele foi tão grandioso com a gente que não colocou a gente nesse status de influência, de serem conhecidas por todo o período, mas ele deu na hora certa, porque eu não sei como eu lidaria com isso há 10 anos atrás. Esse ser humaninho aqui, por exemplo, há 10 anos atrás, como teria sido isso na vida dela, eu ia entendeu? querer bater em todo mundo. Na delegacia mesmo, eu já queria dar nela, na mulher, nos amigos dele, eu já queria voar em cima. Sabe, eu não aguentava, eu não conseguia nem olhar pra cara deles no segundo dia que a gente teve que ver eles. E era um ódio, sabe? Uma sensação. Mas eu não falo só desse acontecido. Mas ali você já tinha sacado? No segundo dia já dava pra perceber que tinha alguma coisa errado. Todo mundo. Mas tá bom, chega. Isso aqui já tá me dando uma tristeza já. Eu não vou conseguir mais falar depois, muito. Depois, muito difícil. Reviver tudo, sabe? reviver. É o que eu te falei da minha filha. Não gosto muito de falar que a gente revive, né? A mesma dor. E voltar e olhar pra tudo isso, que depois quanto tempo que a vida começa a ficar mais branda, tudo ficar mais leve A e as gente coisas... nunca vai esquecer, né? Isso é um acontecimento que vai ficar sempre na memória, nas músicas dele. Sempre que eu escuto, que eu coloco no meu carro, é difícil, sabe? Ouvir a voz dele cantando e saber que ele não tá aqui. E depois de um tempo, a gente para de sentir a dor e começa a se conformar e pedir para Deus guardar, porque a gente não tem mais o que fazer. O que a gente podia fazer foi feito. Então, na verdade, a gente guarda a lembrança do menino maluquinho, como todos o chamavam, mas é uma coisa que nunca vai passar. Eu acho ele muito parecido comigo. Ele vai estar sempre É. no nosso coração. A gente brincava que ele e a Daiane era muito parecido. Que ainda bem que ele começou a namorar a Deolane, porque se fosse com a Daiane, só Jesus na causa. Mas ia conquistar o mundo. É.